Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 6 de maio. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Mesaque diz que Lia está sem febre, o que é ótimo, mas ainda precisa repousar. Lia, com o bebê no colo, insiste em fazer mais, e Mesaque se surpreende ao ver Daniel dormindo tão profundamente, um verdadeiro alívio. A filha de Daniel pede para ver o irmão, e Naomi diz que a mãe ainda precisa descansar. Davi também demonstra ansiedade para conhecê-lo. A rainha de Judá quer que Mesaque examine Ebed, que minimiza o ferimento. Ela critica sua intromissão em brigas e elogia Edissa, que insiste em cuidar de Joaquim apesar da rejeição dele. A rainha reconhece sua dedicação e amor verdadeiro. Ebed acredita que ela será recompensada um dia. Gadize, tratando os machucados de Matias, cobra mudanças. Ele culpa Ebed por provocá-lo e reclama do casamento forçado pela gravidez. Gadize pede carinho e confiança. Quando oferece apoio, Matias pergunta se ela tem alguma joia da família. Ela diz que perdeu tudo. Ao saber que ela não pode ajudá-lo financeiramente, Matias a empurra. O filho deles entra, e Gadize disfarça, dizendo que apenas escorregou. Ravina confronta Matias sobre novos ferimentos e suspeita de dívidas. Ele nega tudo, mas se irrita quando Ravina e Zadok o questionam. Ravina diz que o vício está destruindo sua vida e família. Matias se recusa a admitir, grita e encerra a conversa. Ravina desabafa e Zadok chora, dizendo que não é culpa do filho. Labas Marduk pede para brincar com Rabissares, e Nebuzaradan permite, mas Samu nega, dizendo que ele é hebreu e pode influenciar o menino. Nebuzaradan lembra que o irmão já se converteu. Ilana comenta que Rebeca e Urzabum saíram com Débora. Joana admira a forma como Urzabum anima a família, mesmo após o desaparecimento de Shag Shag. Dana lembra que Gadize saiu triste, e Ilana se preocupa com Matias, que não ouve ninguém, nem pai nem avô. Joana se despede e diz que vai até o palácio. A rainha elogia o filho por governar bem. O rei diz que sempre foi exigente, pois herdar o trono exige preparo. Ela acredita que o maior orgulho de Evil é ser reconhecido pelo pai. O rei comenta que Nitocris parece a mesma, mas a rainha diz que Evil só amadureceu. O rei lembra que tempos de crise exigem força, mas ela afirma que os deuses cuidaram de tudo. Ele admite lembrar apenas fragmentos do que viveu. Urzabum observa a cidade e explica à filha que foi construída por muitos, não só pelo rei. Débora diz que apesar do medo, gosta do soberano. Ele a convida para passear de barco. De longe, Shag Shag os observa suja e disfarçada. Malca pergunta se Isaac vai sair. Ele diz que sim, que não pôde ir ao templo antes. Ela acha que foi por causa dela. Ele pergunta como ela está, e ela diz que melhor. Ele oferece um médico, mas ela recusa. Helga repreende as noras pela bagunça das crianças. Samira questiona se ela criou bem os próprios filhos. Zelfa parece aflita, dizendo que as crianças estão fazendo sujeira. Zack pede desculpas. Zelfa diz que ele deve desculpas à esposa, não a ela. Zack explica que está cansado, dorme mal e se sente pressionado. Zelfa tenta aconselhá-lo. Nitocris diz a Evil que precisam se unir, pois o pai voltou instável. Ela teme que ele esteja louco e quer que Evil o ajude. Evil acredita que ele está mais calmo. Nitocris insiste que ele não pode governar negando Marduk e que ela escolherá os deuses, não o pai. Evil lembra que conspirar contra o rei é traição. Ela diz que só quer proteger o reino. Shamiran, ouvindo tudo, comenta que a volta do rei não trará paz. Evil concorda. Matias implora por mais tempo, mas Beroso insiste que a dívida deve ser paga. Matias tenta culpar o eunuco pela briga na taberna, mas Beroso não se importa. Ele sugere que Matias entregue sua irmã como escrava. Zack, ouvindo, pergunta sobre o que está acontecendo e fica sabendo que Matias perdeu a casa para pagar a dívida de jogo. Beroso exige que a conta seja quitada até o dia seguinte. Nitocris chega e pede para falar com o sumo sacerdote. Zack pergunta a Matias sobre a casa perdida e, ao saber da situação, oferece pagar a dívida, mas com uma condição. Matias, sem opções, aceita. Beroso expressa preocupação com as consequências graves que podem surgir caso o soberano continue insistindo em suas decisões. Nitocris, por sua vez, solicita que ele convença o pai a abandonar sua nova crença, destacando o risco que essa mudança de fé representa para o reino. Beroso ressalta a determinação do rei, que parece inabalável em sua escolha. Nitocris, porém, insiste que é necessário encontrar uma alternativa, uma nova estratégia, pois as ações do rei, como libertar os cativos e devolver as riquezas conquistadas, podem causar grandes danos à Babilônia. Beroso tenta suavizar a situação, sugerindo que a princesa está sendo precipitada, lembrando que o soberano sempre foi um homem sensato e prudente.
No entanto, Nitocris revela sua visão de que os hebreus representam uma ameaça séria e que se nada for feito para conter essa situação, o cargo de Beroso e até o futuro do reino podem ser esquecidos na história. Matias se recusa a aceitar a proposta de Zack, dizendo que é absurda. Zack responde que pior é perder a casa da própria família e questiona se ele prefere vê-lo sem ter onde dormir. Matias diz que mesmo tentando, não consegue resolver tudo sozinho. Zack lamenta, dizendo que assim não poderá ajudá-lo. Ebed pede desculpas a Gadize pela briga com Matias, dizendo que se sente impotente. Ela reconhece que a culpa é do marido, que age com frieza, e diz saber que Ebed só quer protegê-la. Ele agradece por ela entender seus sentimentos. Ao perguntar sobre Lia, ele diz que ela está se recuperando do susto. Gadize se culpa por não estar com a amiga e teme que algo pior tivesse acontecido. Eles se beijam, e ela sai. Fassur tenta deixar o passado para trás, demonstrando preocupação com a saúde de Malca. Diz que os anos de servidão o ensinaram a ser mais humilde. Ravina se diz surpreso, mas ainda não acredita totalmente nessa mudança. Zadok observa tudo em silêncio. Matias, nervoso, caminha pelo palácio até encontrar Joana. Surpreso, diz que pensava em procurá-la. Ela pergunta se ele está bem. Ele responde que nem tanto. Os dois decidem conversar a sós. Malca descansa após o incidente. Os sobrinhos perguntam sobre o corte, e ela diz que se feriu ao recolher cacos de um jarro. Comenta que fazia tempo que não se sentia bem, mas que a atitude carinhosa de Zack renovou sua esperança. Talita pergunta se ela fez aquilo por causa dele. Malca confessa que sim, por não suportar a ideia de vê-lo com outra mulher. Acredita, porém, que ele desistiu disso. Joana diz a Matias que Gadize sofre por ele. Pede que ele a ouça, não quer se meter no casamento, mas dói ver os dois tão infelizes. Matias agradece, reconhecendo sua generosidade. Joana nota que ele está abatido, envolvido em problemas. Ele diz que ela sempre foi melhor que ele. Joana diz que pode ajudá-lo com tecidos e pedirá apoio às irmãs. Matias revela que está prestes a perder a casa por dívidas. Joana se espanta. Ele explica que recebeu uma proposta, mas não depende dele. Quando ela pergunta de quem, ele diz, de você, e pergunta se ela aceitaria se casar com Zack para salvar sua família. Enquanto isso, Asher chega à Babilônia. Vê Lior fazendo compras e o chama de folha seca. Lior se vira surpreso. Asher tira o lenço do rosto e sorri. Lior, chocado, mal acredita. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado.